Olá, amigas. Meu nome é Vanessa Castro. Vamos continuar a nossa leitura. O livro Resolução de Toda Mulher, de Priscila Shirer. Estamos no capítulo Propositadamente Feminina. É bom ser uma garota. O noticiário mostrou uma reportagem recentemente dizendo que agnósticos sabem tanto ou mais sobre Deus do que os religiosos. Você nunca sabe o que fazer com estudos ou estatísticas como esta, porém, ao que tudo indica, os pesquisadores ficaram do lado de fora de uma igreja e pediram para as pessoas que saíam citarem os 4 primeiros livros do Novo Testamento. E muitos não conseguiram. Chocante, não é? Nossa assiduidade e participação cultural em atividades religiosas pode ser de alguma forma estável, mas o fato de que nosso conhecimento sobre Deus e Sua palavra seja falho não é tão surpreendente. Em alguns lugares, essa deficiência é ainda mais notável do que o conhecimento e compreensão que as mulheres têm da definição bíblica de feminilidade. A única maneira possível de vivermos e defendermos nossa fé cristã como mulheres em uma cultura inundada por ideais feministas é estando cientes do que esta fé implica, cientes da intenção de Deus ao ter nos criado. Na raiz do movimento feminista está o que ainda é uma das maiores preocupações da nossa cultura moderna, a desigualdade entre homens e mulheres, tema especificamente falado nas Escrituras. Você foi criada à semelhança de Deus, e criou Deus, o homem, à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Você, como mulher, não é menos nem mais do que o homem. Você, obviamente, é diferente, mas apenas na função, sobre a qual falarei apenas no próximo capítulo, e não em valor. Séculos de história da humanidade mostram como essa verdade divina foi distorcida, com rótulos e ideais impróprios que as estruturas sociais consideraram como exemplo extremos de abuso e submissão. A falsa percepção de igualdade de valor entre os sexos levou muitas mulheres a serem usurpadas. Honestamente, estou surpresa pelo fato de que uma rebelião conjunta das mulheres contra esses preconceitos degradantes tenha demorado tanto tempo para acontecer. Mas você, irmã, não é apenas uma parceira igual na ordem da criação. Deus disse que fazer você foi bom, muito bom, na verdade. Versículo 31. E não apenas bom, mas necessário. Sozinho, Adão não conseguiria realizar as tarefas concedidas à humanidade pelo Criador. O homem precisava de uma parceira, de alguém que pudesse ajudá-lo a completar sua tarefa. Sem ela, essas empreitadas não seriam realizadas. Assim, desde o início, Deus concedeu um papel de importância às mulheres. Elas eram boas, pois carregavam sua imagem e necessárias na concretização de seus propósitos na Terra. Olhe à sua volta e veja a esfera de influência na qual o Senhor a colocou. Esse círculo de pessoas e circunstâncias precisa de você. O toque, a experiência, a sabedoria e o coração feminino que você leva, e essas áreas são necessários para que o resultado seja o que ele propôs. Você não é apenas um complemento ou uma ideia de última hora que pode ser descartada sem explicação. Sem a sua participação e incentivo, muito faltaria, e essa era a intenção de Deus. Ainda assim, com a queda do homem no pecado e decadência da condição humana, as mulheres foram logo rebaixadas e relegadas à obscuridade, ao segundo lugar. Ao longo do Antigo Testamento, nós as vemos deixando de serem estimadas, premiadas e admiradas como o Criador queria que elas fossem. Então surge Jesus Cristo. Com a vinda do Messias no Novo Testamento, Deus reafirmou a importância das mulheres pela vida de Cristo, que se opôs à cultura que diminuía a relevância e o valor da mulher. Em vez disso, ele exemplificou na carne o verdadeiro coração de Deus. O 4º capítulo do Evangelho de João destaca apenas uma de várias ocasiões marcantes, nas quais Cristo demonstrou sua consideração com as mulheres e seus valores inerentes. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 7.
A chegada daquela mulher no poço em que Jesus estava trouxe à tona um problema extremo. Para começar, uma antiga tradição da cultura judaica não permitia amizade entre samaritanos e judeus. Além disso, e em um contexto ainda mais amplo, os homens do primeiro século não podiam conversar com mulheres em público, nem mesmo com suas esposas. Então não era apenas culturalmente impróprio para Jesus ser visto falando com aquela mulher, mas o fato seria considerado escandaloso por quem passava e via. Seria mais que um desvio de conduta, seria chocante, vergonhoso. Mas é de Jesus que estamos falando, um revolucionário que nunca procurou se adequar às normas da sociedade e que, no entanto, preferiu colocar-se contra ela, a fim de mudá-la e apresentar uma nova ordem mundial para sua geração e para cada geração que o seguiria. Então foi isso que ele fez. Jesus não apenas deu início a uma conversa casual com ela, mas também perguntou suas opiniões sobre assuntos teológicos, sobre os quais homens de seu tempo nunca esperariam que uma mulher fosse capaz de falar. Apesar da condescendência rabínica e de um desdém cultural quase unânime pelas mulheres, Jesus a tratou como uma pessoa inteligente, como alguém que importava e que era digna da água viva do Messias, assim como qualquer outra pessoa. Em sua misericórdia e amor, ele deu a ela um presente ao qual quase todos diriam que ela era indigna de receber: sua graça, sua proteção, ele próprio, para purificá-la, mantê-la e sustentá-la. De fato, Jesus não deixou dúvidas de que as mulheres são importantes e merecedoras, assim como dignas de confiança, ao comportar-se daquela forma com uma mulher. Ele não somente a abençoou com o dom da salvação, como confiou a ela o dever de transmitir sua mensagem aos outros. Depois de seu encontro com Cristo em um poço, ela voltou para casa contando a todos o que aconteceu, insistindo que todos fossem ver com seus próprios olhos. Quer saber o resultado? Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Conhecer essa verdade bíblica deveria estimular nosso posicionamento em relação ao papel da feminilidade em nossa cultura imoral, porque Deus diz que somos boas, necessárias, importantes, dignas e confiáveis. Ser mulher nunca foi um castigo a ser suportado ou um traço a ser tolerado. A feminilidade é um dom que deve ser apreciado e estimado. Esse foi o modo que Deus escolheu para que o conhecêssemos como Criador e Pai, e para que demonstrássemos junto aos nossos companheiros o desdobramento da história de amor e da relação de Cristo com a Igreja. Essa é a nossa maneira especial de viver o amor dele em um mundo severo, crítico e destruidor. E é a nossa dádiva para a nossa geração e para o mundo em que vivemos. Pasmem, ser uma garota é um privilégio. Um grande abraço, querida. Até amanhã. Fica com Deus.